Já expliquei tudo. Então, não sei quem reparou, né? Ninguém acha graça às vezes das paradas que eu falo. Só eu que acho graça. Beleza. Verso 13 diz assim: Então Jesus lhes perguntou: vocês não entendem essa parábola? Como então compreenderão todas as outras? Ou seja, Jesus está criando uma condição aqui. Se a gente entender essa parábola, talvez a gente entenda as outras. Mas se a gente não entender essa, a gente não vai entender nenhuma. Cara, então você tem que estar querendo muito compreender essa parábola. Beleza? Porque aí o nosso esclarecimento vai ser iluminado pelo Espírito Santo, vai ser aberto. E aí a gente vai conseguir compreender realmente todas as outras parábolas que são, necessariamente maravilhosas, né? Verso 14. O semeador semeia a palavra. Cara, aqui a gente já tem a primeira lição. A palavra é a semente lançada. Qual palavra? A palavra de Jesus, a palavra de Deus. Beleza? Jesus está falando sobre essa palavra que seria pregada até os confins da terra. Jesus está falando sobre evangelizar mesmo, sobre dar frutos no final. Tudo bem? Então ele está dizendo que o que é semeado, o que é a semente, é a palavra de Deus. Ou seja, se você quiser dar frutos um dia na sua vida, cara, você tem que ter um relacionamento de intimidade profunda com a palavra de Deus. Você tem que se dedicar, você tem que ler, você tem que buscar, você tem que pedir em oração para que Deus te ilumine, para que você entenda. Sabe que às vezes a gente lê uns textos assim, totalmente difíceis do Antigo Testamento, tipo números assim, sei lá, e você pensa assim, cara, o que isso significa? Você tem que sempre orar antes de ler. Parece que isso é normal, mas às vezes a gente esquece. Eu mesmo que sou, cristão antigo aí, sei lá de quanto tempo, de repente eu me pego assim, abrindo a Bíblia, meio afoito, de qualquer maneira, porque eu tenho aquele tempo ali muito rápido, meu filhinho dormiu, graças a Deus, eu tenho um momento ali para eu ler a Bíblia, e às vezes eu esqueço até de orar para Deus falar comigo, para gravar a palavra dele do nosso coração. Hoje a gente tem pouca memória, fica cada vez mais difícil memorizar qualquer coisa. Esses dias aí o Fabrício falou um texto de cabeça, aí eu fiquei assim, meu Deus, que maravilha, né? Benza a Deus, né? Tem essa expressão, aquela inveja gospel, né? Tipo assim, cara, como que eu queria ter memorizado esse texto? Não memorizei. Tive dificuldade para memorizar meu CPF, que é uma necessidade que a gente tem. A gente tem que gravar essa palavra no nosso coração. É a palavra que é a semente que dá fruto. Se você não pregar a palavra, eu falei isso no retiro, né? Não é chamar, né? É pregar a palavra. Se você não prega a palavra, você não vai ter fruto. Você tem que querer dar fruto, meu irmão. Você tem que querer. Isso tem que acordar todo dia. A gente tem que pensar, cara, eu preciso dar fruto. Um macete. Eu sou professor, cara. Eu dou macete para a galera. O macete é o seguinte, um macete é você assim, ter intimidade com alguém, a ponto de você propor para essa pessoa, alguém que você quer evangelizar, propor para essa pessoa de você ler a Bíblia com ela, ler a Bíblia com a pessoa, sabe, às vezes você não lembra das paradas da Bíblia, cara, você vai abrir e vai ler, propõe isso para uma pessoa que é seu amigão, parceirão mesmo, sobretudo se esse terreno já tiver afofado, se a pessoa estiver passando por problema, sei lá, aí você fala assim, cara, aí, vamos ler essa palavra. Eu uma vez propus isso para uma menina que estudava comigo, aí a menina chamou uma amiga dela para ler com a gente, olha que maneiro, ou seja, eu ia evangelizar uma pessoa, eu ia ler a palavra com a pessoa, e ela já chamou outra, então assim, você vê que Deus multiplica as paradas mesmo. Aí tinham duas meninas lá, para você ver que não tinha um interesse ali, não era evangelização romântica, beleza? Era evangelização. Então assim, eu e duas meninas lá, e eu lia o evangelho. Aí o que eu pego? Geralmente eu pego Mateus, que eu acho muito maneiro, ou Marcos, ou Lucas, ou João, mas assim, é Mateus e João. Aí comecei a ler. Tinha parte que eu nem sabia explicar, meu irmão. E o que eu fazia? Só lia. E pedia a Deus, Deus explica essa parada aí. Tinha coisa que eu chegava assim, você tem que se preparar antes, né? Eu me preparava. Aí eu pensava assim, mesmo me preparando, eu não sei explicar esse negócio. Às vezes na hora eu conseguia explicar, cara.
Isso é coisa de Deus, é milagre, entendeu? Às vezes na hora eu explicava um negócio que antes eu não tinha explicado, não, assim, para mim mesmo, entendeu? Eu não sabia explicar, pô, isso é maravilhoso. E às vezes também uma parada que eu não sabia explicar, a pessoa nem reparava. Beleza? O que aconteceu? Essas duas meninas se converteram, as duas. E como é que elas se converteram? Lendo a Bíblia comigo. Eu lia, explicava, às vezes não sabia, ia lendo, e elas se converteram. Aí uma delas se casou comigo, que aí foi na parte mesmo da evangelização romântica, né, tal. Mas aí uma delas se casou comigo, graças a Deus. Poxa, eu estou fazendo isso com uma pessoa hoje, uma pessoa que eu amo muito, muito assim, poxa, não sei nem explicar o tamanho do meu amor por ela, é uma pessoa da minha família. Eu toda terça-feira sento com ela e leio a Bíblia com ela. E assim, eu li já o Evangelho de Mateus, aí eu parti para ler João. João é, pô, top, né? Aí eu fui ler João, agora estou lendo João com essa pessoa. Cara, Deus tem transformado já a vida dessa pessoa. Ela está falando de orar comigo. Esses dias ela falou que estava jejuando. E eu fiquei assim, caramba. E ela estava jejuando e eu não estava, né? Eu, poxa, que parada maneira, a pessoa está jejuando e está se convertendo. Aí esses dias esse cara que eu amo muito encontrou um outro cara que eu amo também. O outro cara, pô, não tem nada a ver com o evangelho, nada. Você acredita que esse cara pregou esse que eu estou lendo o evangelho, pregou a palavra para o outro? Ele que pregou lá. E, cara, pregou teologia assim, reformada mesmo. Ó, parada sensacional, coisa linda mesmo. Só o Espírito Santo que faz isso. Então é isso, meu irmão, ó, a palavra é a semente, essa é a lição, beleza? Então você tem que conhecer a palavra, a aplicação, você tem que ler a Bíblia, e você tem que ler a Bíblia com alguém. Pô, ler com alguém é sempre mais legal, não é? Sozinho também é maneiro. Verso 15, algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que a ouvem, Satanás vem, retira a palavra nelas semeada. Olha, Jesus está explicando o que acontece. Quando o chão é muito duro, Jesus não está retirando a responsabilidade da pessoa e jogando para cima de Satanás. Tipo assim, coitado, Satanás. Não, não. O coração que é mau daquela pessoa, o coração que é duro. Sabe, quando a palavra nem para por um minuto na cabeça da pessoa, quando ela está pensando em mexer no WhatsApp, incrivelmente, meu celular está vibrando no meu bolso agora. Isso acontece, cara. É só você ler a Bíblia, parar para orar, o celular toca. É assim, né? Beleza. Cara, às vezes você está aqui, mas você não está aqui. Seu coraçãozinho não está aqui, seu coração está duro. Você está pensando em qualquer outra coisa que não tem nada a ver com essa parada aqui. Isso é o quê? Satanás. Satanás que está tirando a palavra do seu coração. Quem está nessa situação, infelizmente, está entregue a Satanás. É isso que Jesus está falando. Cara, e a gente tem que pedir a Deus: aparta-te de mim, Senhor, Satanás, tira Satanás da minha vida, para que eu possa ouvir essa palavra, para que meu coração não seja terra dura, para que finque, para que fique, para que nasça, para que brote, para que renasça o meu coração diante de Ti. Você tem que pensar isso agora, meu irmão, beleza? Show, o texto continua. Outras, como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Todavia, visto que não têm raiz em si mesmas, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Jesus está falando aqui de um outro tipo de coração. Percebe que ele usa a palavra logo 2 vezes? É um coração inconstante e com pressa pela inconstância. Logo ouvem a palavra e recebem com alegria. De cara, parece que esse camarada se converteu. Eu sempre fico temeroso quando alguém ouve a palavra muito alegre, alegre demais, entendeu? Cara, essa palavra aqui é cortante, ela quebra o nosso coração. Em parte a gente se alegra, mas em parte a gente se quebranta. A felicidade que a Bíblia explica para a gente é uma felicidade totalmente diferente daquela que está sendo veiculada na propaganda, beleza? Nas mídias sociais. É uma felicidade em que são felizes os que choram porque vão ser consolados. Olha que parada paradoxal. Beleza?
Quem recebe às vezes com alegria a palavra e com alegria demais, é um camarada que eu fico desconfiado. Primeiro, por falta de fé minha mesmo, que eu sou um cara assim, que tenho pouca fé, preciso de mais fé, eu oro por isso todo dia. E segundo, pela parábola do semeador. Receber com alegria não significa verdadeira conversão. Olha que terror que Jesus está trazendo para você e para mim, beleza? Não vou jogar só a batata para você não, para mim também. Cara, olha que terror, beleza? O que Jesus está dizendo? Essa pessoa recebeu com alegria, aí você pensa assim, cara, essa planta vai nascer, parece que essa parada vai vingar, e a gente fica totalmente feliz também. Uma vez foi uma menina numa célula que eu liderava até, cara, a menina recebeu a palavra com alegria, foi pela primeira vez, sabe, um visitante lá que a gente... Você sabe o que é célula? Tem uns grupos pequenos, né, que a gente se reúne nos lares, se reúne na igreja. Então, poxa, foi uma pessoa que a gente convidou e, cara, pô, que maravilha. Rolou a célula toda. No final da célula, a pessoa convidada pela primeira vez pediu a palavra e falou, sabe o quê? Olha, eu nunca vi nada tão maneiro quanto isso. Falou assim mesmo, nunca vi nada tão maneiro. Sim, ninguém perguntou nada para ela, declarou. Nunca vi nada tão maneiro quanto isso. Que parada sensacional. Cara, como é que eu não conhecia isso antes? Pode contar comigo. Estou aqui direto. Semana seguinte, a pessoa não apareceu. 2 semanas, nada. 4 semanas, nada. Falei com a pessoa, poxa, sabe o que acontece? Eu tenho outras coisas para fazer, uma situação, tudo mais. Nunca mais voltou. Aí eu comecei a ficar assim, né? Meio desconfiado. Sabe, a pessoa recebe com alegria. Aí, olha só, a planta brota, beleza? Aí no verso 16, terreno pedregoso, todavia 17, visto que não tem raiz em si mesmas, permanecem por pouco tempo quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra. Jesus está te avisando e está me avisando que quando a gente ouve a palavra, a gente vai ser perseguido. Isso é certo. Isso é certo. Jesus dá isso como certo, beleza? Então, assim, quando você recebe a palavra, você vai ser perseguido. Vai ser perseguido pelos seus amigos, por alguns, vai ser perseguido pela família, muitas vezes, vai ser perseguido por um professor, de repente, que vai te esculachar e vai querer te humilhar lá na frente dos outros. Você vai ser perseguido nas redes sociais, você vai ser perseguido, meu amigo. É uma certeza que a gente tem quando vira cristão, e Jesus está avisando isso para você. Então assim, já saiba, você que estava no retiro lá, empolgadão, animadão, entregou sua vida a Jesus, cara, eu creio que isso aconteceu na sua vida mesmo. Se prepare para a perseguição. Tem uma parte que Jesus fala assim, olha, aquele que deixou pai, mãe, irmão, e a casa e tudo mais, pelo meu reino, vai receber 100 vezes mais nesta era e no porvir, e com isso, perseguição. Poxa, estava maneiro demais, né? Até os 100 vezes mais nessa era e no porvir, eu estava assim, que isso? Pô, larguei meu filhinho lá agora, cara, vou receber 100 filhos, sei lá, tá maneiro demais, poxa, que maneiro, 100 filhos espirituais, beleza? Eu não quero ter 100 filhos, não, acho que eu não, né, impossível, né, pela natureza e tal. Aí, entende? 100 filhos espirituais nessa era, no porvir, e com isso perseguição. Jesus está te avisando, meu amigo. Ou seja, aplicação, se prepare para ser perseguido. A vida cristã não é só maravilha, não é só alegria, não é só retiro, não é só flor, é perseguição. O texto continua, verso 18. Outras ainda, como a semente lançada entre os espinhos, ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações desta vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas, sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Então, mais alguém recebeu a palavra, e essa planta cresceu de novo. Então assim, no caminho as aves do céu retiraram, não cresceu nada, beleza? É o cara que não está ouvindo nada, está prestando atenção em nada, está totalmente out, totalmente fora, tudo bem?
alguém recebeu a palavra, cresceu, mas não tinha profundidade, beleza? E aí essa planta morreu, foi sufocada morreu pelo quê? Pela perseguição, recebeu com alegria, mas foi perseguido e resolveu renunciar. Só um detalhe, né, que eu pulei aqui, vou voltar. Um detalhe, cara, no Oriente Médio, parece que nessa entrevista que a gente faz assim, tipo, no batismo, né, vão rolar uns batismos agora, aí você fala se a pessoa acredita na Bíblia como única regra de fé e prática, em Jesus como único e suficiente Senhor e Salvador, etc, etc. Uma pergunta para a pessoa ser batizada em alguns países assim da África, Oriente Médio e tal, é se você está disposto a morrer pelo Evangelho, cara. Olha só, né, a gente não chegou nessa situação, mas eu fiquei, ontem, né, a gente estava aqui nesse culto maravilhoso, cara, toda a bênção, né, que foi derramada sobre a vida do Franklin, a resposta da igreja, tudo bonito, foi a ordenação do Franklin, né, aí eu estava pensando assim, cara, será se esse compromisso que o Franklin não assumiu hoje, amanhã não pode ser, eu espero que não seja, eu não estou profetizando nada agora, estou falando eu aqui, beleza? Mas o compromisso que o Franklin assumiu hoje, de ser, né, ontem, de ser pastor, será se no futuro não pode implicar, assim, dele ser perseguido, de repente, a ponto de ser preso, porque ele confessa a palavra de Deus? Porque depois que essas ideologias começarem a se fincar nas constituições e tudo mais, esse cara aqui que disser, não, eu creio na Bíblia, meu amigo, então, ó, isso aí é prisão para você. Você vai ser preso por causa disso. Será se isso não pode acontecer? Cara, quando a gente assume um compromisso, sabendo, Jesus avisou que a gente vai ser perseguido. Na terceira parte aqui, que é a semente que cai no meio dos espinhos, nasce alguma coisa. Mas olha só, o que nasce no seu coração e cresce tem que ser só a palavra. Se nascer a palavra e o espinheiro, a palavra vai morrer. O que é o espinheiro? Jesus vai te explicar. Ouvem a palavra, mas quando chegam, verso 19, está lendo aí comigo, não está? Mas quando chegam as preocupações desta vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas sufocam a palavra. Preocupação da vida, engano das riquezas e anseio por qualquer outra coisa. Ou seja, se naquilo que está sendo plantado da palavra no seu coração, for plantado também qualquer tipo de desejo que não seja a palavra de Deus no seu coração, a palavra vai ser sufocada. Isso é espinheiro. Se você está afim, entendeu? Eu quero a palavra, mas eu quero a baladinha, sei lá, a festinha. Cara, tem tanta festa maneira na nossa célula, por que você não fica nessa festa aí? Porque eu quero ficar com um garotinho lá de fora, ou a garotinha lá de fora. Porque eu quero, sei lá o quê, eu quero viver, minha vida tem que ser igual da Malhação. Tá passando lá na Malhação. Cara, quem vê Malhação hoje, você é maluco, cara? Aí, entendeu? Não é possível, esse troço tem mais de 20 anos, quando eu era criança passava isso. Deus me livre isso passar na minha casa. Então, você está com esse pensamentozinho aí, cara, e está deixando o espinheiro crescer. Às vezes a gente alimenta o espinheiro, a gente fica desejando. Se meu pai não me trouxesse para a igreja. Se não fosse crente. Se eu pudesse, zoar, sair, beber, ficar doido. Cheirar, sei lá. Cara, é a palavra que tem que ser o desejo do seu coração. É isso que tem que crescer no seu coração. É isso que você tem que querer fazer germinar, querer fazer subir, e não outra coisa. Beleza? Ficou aplicado? Lição: nada pode crescer junto da palavra. E aplicação: cuidado com os espinhos que crescem. O que a gente faz numa terra que cresce espinho? A gente limpa. E quando você limpa o espinheiro, sabe o que acontece? Você se corta. É assim, meu irmão. Você vai se ferir. É isso que Jesus está te avisando. Então a gente vai limpar o terreno e a gente vai cortar. Beleza? A gente vai sangrar. Esses dias eu vi o Russell Shedd, né? Poxa, faleceu essa semana. Cara, herói da fé para mim, assim, herói da fé mesmo, herói. E o Russell Shedd explicando assim, por que tem essa luta da carne com o espírito, né? Se a Bíblia diz assim, que a gente foi crucificado com Cristo, Paulo diz isso, né?
não sou eu, mas eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A gente canta isso aqui, não é isso? E aí ele diz assim, ele diz o seguinte, meu amigo, a crucificação é demorada, Você não é crucificado de uma hora para outra com Cristo. A crucificação dói, meu amigo, dói e é demorada, beleza? Limpa esse espinheiro da sua vida, tira essa maldição da sua vida, cara. Tira isso da sua vida. Você sabe o que é. Você sabe o que é. Verso 20. Outras pessoas são como a semente lançada em boa terra. Ouvem a palavra, aceitam-na e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por um. Cara, de 4 possibilidades, 3 plantas crescem. Beleza? Olha só que parada assustadora. De 4 possibilidades, cara, 3 quartos crescem, mas só uma dá frutos. Olha só, cara, apresentar algum tipo de crescimento não significa verdadeira conversão. Está conseguindo compreender? Eu estou lendo a Bíblia, estou entendendo umas paradas, eu estou, sabendo alguma coisa. Não significa nada. Não significa nada. Apresentar qualquer tipo de crescimento não significa verdadeira conversão. O que significa verdadeira conversão? Dá fruto. É o que está dizendo o texto. Beleza? Então, primeiro, cara, se apresentar crescimento não significa conversão, o que essa palavra traz para mim? Terror. Eu tenho que agora examinar o meu coração. Eu cresci, beleza. E aí, me converti, nasci de novo. Consigo dizer se eu nasci de novo? Clóvis, você está pregando a mesma coisa que você já pregou algumas vezes. Uma vez um cara chamado o Whitefield, esse cara pregava mesmo sobre o novo nascimento. E ele pregou isso aí, 1000 vezes. Uma vez uma senhora falou assim para ele, cara, já ouvi essa mensagem do novo nascimento, algumas vezes você pregou isso de novo. Aí ele disse assim para a senhora, minha senhora, sabe por que eu preguei de novo? Minha senhora, porque a senhora precisa nascer de novo. Entendeu? A gente às vezes está pregando a mesma coisa aqui, cara, por quê? Porque a gente está precisando ouvir a mesma coisa, estou falando isso para mim também, entendeu? A gente está precisando ouvir as mesmas coisas, a gente tem que examinar o nosso coração. Será se a gente nasceu de novo? Será se a gente é a planta que deu fruto? Ficar feliz não significa nada, beleza? Crescer um pouquinho não significa nada. O cara que ganhou o Nobel de literatura agora, Bob Dylan. Alguém já ouviu falar nesse cara? Não é da época de vocês, não é nem da minha também não, assim... Eu sou relativamente novo em comparação ao Bob Dylan, né? Então, mais do Bob Dylan é um cara da música e tal. Você sabe que na biografia do Bob Dylan teve uma época, depois que ele lançou Like a Rolling Stones, tal, os clássicos do Bob Dylan, depois que ele lança isso tudo, tem uma época que ele aparentemente se converte. E aí ele vai gravar um CD com um cara chamado Keith Green. Vocês conhecem, né, da música ninguém conhece isso também, Palavra Antiga. Eu canto Keith Green, você canta o quê? Ninguém conhece isso. Emily conhece. Raquel conhece, João conhece. Beleza, ele grava um CD gospel. Ele faz, cara, cada música bonita falando para Jesus. Só que de repente esse cara sai fora. Assim, não estou querendo dizer que Bob Dylan seja planta ruim, espinheiro, né, terreno pedregoso. Sei lá do coração desse cara. Mas num primeiro momento, eu pareci essa planta que ia morrer. Ouvi o evangelho com alegria, estava pulando com a galera, até que chegou o dia que eu comecei a me afastar e deixei o pecado entrar na minha vida, e um abismo chama outro abismo, e daqui a pouco eu estava vivendo só em pecado mesmo, e daqui a pouco, cara, eu estava totalmente fora da presença de Deus, entristecia o Espírito Santo, parecia que eu era terreno pedregoso, no meio de espinheiro, qualquer coisa desse tipo. Mas aí eu me lembro de uma outra parábola, que um dia eu posso explicar, não tem nada a ver com o que eu vou explicar agora, mas no meu coração tem essa aplicação, que os caras chegam para Jesus e falam assim, é como uma planta lá, que não deu fruto, aí o Senhor diz assim, corta a planta, aí o pessoal diz, não, vamos cuidar dela, vamos limpar ela, vamos esperar mais um tempo, para ver se ela dá fruto, aí dá mais um tempo, eu fui essa planta, Jesus me deu mais um tempo,
e aí, poxa, de repente eu dei frutos. Mas Jesus diz, cara, uma parada muito maneira, porque ele não diz que a gente vai dar um fruto, a gente vai dar 12, a gente vai dar 3, ele diz 30, 60 e 100, beleza? Ou seja, Jesus, que é a quinta lição aí que a gente aprende, Jesus espera uma boa colheita da nossa parte. 30 é o mínimo, beleza? 30 é o mínimo, e isso tem que ser desesperador para a gente de novo. Cara, eu tenho que dar 30, mas Jesus diz que vai ser assim, e a gente tem que esperar 30. Uma parada que eu aprendi é a seguinte, aprendi meditando, né, na Bíblia e tal. Cara, esses 30 frutos vão ser colhidos por Jesus, independentemente de eu fazer qualquer coisa ou não. Vou te dizer, por exemplo, eu conheço 100 pessoas, eu conheço, né, devo conhecer, sei lá, mais do que 1000 pessoas. Só de aluno desse ano eu tive, sei lá, 250 alunos, assim, mais ou menos. Então eu conheço muita gente. Dessas 10.000 pessoas, de repente, que eu conheço, poxa, Jesus vai salvar uma parte delas. Ele vai salvar uma parte delas fazendo eu alguma coisa ou nada. Ele vai salvar. Ele é soberano para salvar. Beleza? A minha atitude não vai interferir nessas salvações diretamente. Mas sabe qual é a minha lógica? É a seguinte, cara, se Jesus vai salvar 10.000, eu quero ser usado para a salvação desses 10.000. Para chegar lá no céu, meu amigo, e ser abraçado por essa galera, ver todo mundo do meu lado. Você está entendendo? Ele vai salvar, a obra vai ser feita. Se você não falar, até as pedras clamarão. É assim que diz a palavra. Mas o que eu quero? Cara, meu coração tem que estar todo dia buscando e de todo o coração dar 30 frutos. E, cara, se possível eu quero dar 60. Senhor, se possível eu quero dar 100. E se possível mais. E se possível mais. Jesus dá um exemplo. Ele começa a contar e para a contagem. E, de repente, na contagem eterna, a gente vai ver uns caras tipo Paulo, beleza? Pô, é claro que Paulo deu muito mais do que 100 frutos. Claro que deu muito mais. Esse cara Whitefield, claro que deu muito mais do que 100 frutos. Eu quero ser esses caras. É isso que eu quero. Só isso que eu quero. Jesus, eu quero ser essa planta boa que dá frutos. Jesus, afofa o meu coração, amassa o meu coração, transforma o meu coração. Jesus, tira os espinhos da minha vida. Tira esse espinheiro, eu sei que vai cortar, eu sei que vai doer, eu sei que abrir mão é difícil, mas tira isso da minha vida. Jesus, não deixa esse terreno ser pedregoso para você. Jesus, espanta as aves dos céus. Em nome de Jesus, tira Satanás da minha vida, em nome de Jesus. Me faz entender, me faz prestar atenção, me faz gravar a Tua palavra no meu coração, me faz querer, me faz evangelizar, em nome de Jesus. Vamos orar, galera? Senhor, aplica a Tua palavra no nosso coração, Pai. Só o Senhor pode fazer o nosso coração ser terra boa. Pai, a gente quer isso, a gente quer buscar de todo o coração. A única coisa que a gente pode fazer é orar e Te pedir. Senhor, transforma o nosso coração, muda a nossa vontade, faz a gente querer dar frutos, Pai. A gente sabe que é o Senhor que dá esses frutos, a gente sabe que ainda que demore, a gente crê pela fé, Pai. Eu sei que pode estar distante, pela fé eu creio, Pai, que os irmãos que estão aqui, Senhor, aqueles que foram chamados por Ti, Pai, em nome de Jesus, eles vão dar mais do que 30 frutos, Pai, em nome de Jesus, Pai. Há muitas pessoas à nossa volta, Pai, cria essa coragem, Pai, cria essa vontade, Pai. Antes o Senhor foi o semeador, agora somos nós, Pai. A Tua palavra está na nossa mão, Senhor. A nossa geração está diante de nós, os nossos amigos, a nossa família. Senhor, dá coragem, Senhor. A gente pede muitas vezes para o Senhor criar oportunidade. A gente tem oportunidade, Pai. Dá coragem para o nosso coração. É isso que a gente te pede, Pai. Dá coragem para o nosso coração. Senhor, a gente quer participar dessa colheita. A gente quer colher frutos de vida eterna. A gente quer que a nossa vida não seja miserável, Senhor. Por favor, Pai, começa pela minha vida. Transforma o meu coração, Senhor, em nome de Jesus. Quebranta o meu coração. Muda, Pai, todos os dias, Pai. Muda hoje, muda agora, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Muda o coração desses jovens que estão aqui hoje, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Que a gente colha, Pai, que a gente veja esse avivamento, Pai, acontecer na sua igreja. Pai, aviva a tua igreja, Pai, para que a gente invoque o Seu nome, Senhor. O Seu nome é poderoso, o Seu nome é grandioso. O Seu nome tem que ser exaltado. O Senhor
O Senhor é o Deus acima dos céus e da terra. O Senhor é santo, santo, santo. Senhor, em nome de Jesus, Pai, muda o nosso coração, quebranta a nossa vida, Pai, quebra o nosso coração, Pai, faz de novo, Senhor, leva a gente por esse rio, Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Senhor, amém. Os sinais.